Saudações a todos. Esse vídeo é o conteúdo de uma entrevista minha no canal Experiências Luminosas, onde o Paulo disponibiliza para vocês relatos e depoimentos de pessoas que passaram por situações e experiências que vão desde seu estado natural até estado transcendente, sobretudo EQMs, experiências e quase morte. Quero te convidar a assistir esse vídeo e também acessar o canal Experiências Luminosas, onde você vai ter acesso a esse e muitos outros conteúdos. Um grande abraço para todos e fiquem na luz desse grande amor. Esta é a parte 1. Assista também a parte 2. Tudo bem com você? Aqui tá tudo tranquilo, graças a Deus. Bastante chuva. Tudo bem. Chuva, né? Você mora onde? Que cidade? Eu moro em Atibaia, São Paulo. Ah, Atibaia. Você é daí mesmo? Eu nasci em Tatuapé, né? Aqui em São Paulo, em Tatuapé. Meus pais são do sul de Minas. E aí a gente ficou migrando, São Paulo, Minas, praia. Até que depois que eu casei, eu vim para São Paulo. E você faz o que por aí? Qual é a tua profissão, tua atividade? Recentemente, agora eu trabalho numa empresa que produz barcos, né? É mesmo? Botes, infláveis, barcos. Você me falou que queria conversar comigo sobre alta espiritualidade e também que você tinha descoberto aí alguma coisa inédita no tarô, né? Sobre o tarô. E eu não sei de que forma você pretende desenvolver essa conversa, se você quer fazer um relato primeiro, para depois a gente conversar, se você quer fazer perguntas, de que forma você quer desenvolver essa nossa conversa? Apoie o nosso canal dando like e se inscrevendo. Contribua também tornando-se membro de nossa comunidade. Para compartilhar a sua experiência com o mundo, confira na descrição deste vídeo os links para o nosso e-mail e Instagram. Conheça também o nosso novo canal de cortes, Experiências Luminosas, um canal descontraídamente sério. É um bate-papo, né? Uhum. Normal. Eu te admiro bastante, acompanho seu canal desde o primeiro vídeo. É que eu não estou na casa, eu estou no espaço que eu tenho aqui do lado, que a gente usa, eu uso para meditação. Estou até no cantinho do espaço, aqui onde está mais perto da casa, porque eu estou com o Wi-Fi da casa que ainda não tem. Aí é que a gente faz meditação, eu trabalho com reiki, né? E leitura de tarô. E a gente trabalha também com algumas terapias xamânicas, alguns trabalhos xamânicos, que envolvem a medicina da ayahuasca, né? E tudo mais. Você atende pessoas ou trabalha com grupos? Como é? Eu atendo pessoas, né? E dentro desse processo do xamanismo, e em relação ao reiki, por exemplo, e ao tarô, até então, à medida que vai me sobrando tempo, eu tenho disponibilizado gratuitamente e tenho tentado ajudar aqueles que eu posso. Certo. E de que forma você se identifica com o nosso canal? Mas a gente trabalha com experiências, né, de contatos, né, com seres ou consciências extrafísicas, essa relação que não deixa de ser, né, uma forma de relação também, esses meios que você trabalha aí. O tarô, por exemplo, é um meio de comunicação direta, né, que existe com a consciência universal, que eu acho muito interessante, eu gosto muito. E também o reiki é uma forma de você canalizar, né, as energias também que vêm do cosmos, até de outras dimensões, com vistas a curar, fortalecer, né? Não deixa de ser, mas eu fiquei curioso de saber assim, o que é que você acha de mais interessante no nosso canal? Eu gosto dessas perguntas, hein? O que eu acho bastante interessante é a diversidade de depoimentos, né? O que acontece? É uma diversidade muito grande, né, de depoimentos. Alguns se relacionam bastante, outros são bem distintos uns dos outros, porque eu acho que quando Jesus falou o reino de Deus está dentro de vós, né, nós somos uma centelha divina, e eu acho que dentro de cada um de nós existe
um universo, né? Porque o plano mental, ele é ilimitado, tanto para dentro quanto para fora, entende? E eu acho que a jornada dessa alma conduz ela por caminhos que podem ser peculiares, e ela pode ter experiências peculiares também, mas nesse ramo onde o plano mental também cósmico está entrelaçado, né? Essas experiências individuais que podem ser peculiares, ela pode interpenetrar outros campos mentais e compartilhar também a mesma experiência cósmica. Não, essa questão do entrelaçamento de consciências, eu queria que você podia explicar um pouquinho melhor? É que esse universo mental, ele, pelo menos segundo o meu entendimento, eu sempre ressalto que eu não carrego a verdade absoluta, muitas coisas me vêm por intuição, né? Talvez até por processos xamânicos das quais eu passei, e por processos através da própria meditação, né, propriamente dita. E o que ocorre? Assim como uma pessoa que desencarna e mantém o seu corpo, o psicossoma, o corpo astral, e ela pode entrar em um umbral, e naquele umbral ela perceber outras pessoas, né, e que vivenciam, tanto no umbral denso como em cidades de luz, mas ela compartilha, ela pode estar sozinha ali, ou ela pode compartilhar aquilo com outras pessoas, porque ela entrou na mesma faixa de frequência daquelas pessoas. E muitas vezes uma experiência dimensional, onde nós avistamos seres de luz, e que muitas vezes as coisas não cabem em padrões, né? Porque a realidade, ela se dá em camadas, né? E o que ocorre? Esses padrões, eles se dão também em camadas muito mais expoentes. Às vezes eu tento explicar alguma coisa e eu percebo que precisaria mais tempo, e você está indo por uma linha que precisa muito para falar, eu dou uma pinceladinha só e acho que a pessoa vai entender, mas eu creio que vai entender isso. E o que ocorre? Essa relação que existe em dimensões próximas da nossa, tanto o plano astral denso quanto o plano astral, né, mais sutil, nós percebemos que tem pessoas que estão no mesmo estágio de vibração, e você pode encontrar aquelas pessoas ali. Muitas vezes o nosso céu e o nosso inferno, ele pode ser interno, mas dentro dessa internalidade existe uma similaridade tão grande com a internalidade que o outro está vivenciando, né, que você pode compartilhar essa mesma dimensão, porque é uma dimensão psíquica, porque, na verdade, tudo está acontecendo dentro da mente do todo. Tudo está acontecendo dentro do todo, entende? Então, nós somos só partições, né? Mas está tudo no mesmo lugar, entende? Se a faixa de vibração for a mesma, né? Tanto em dimensões próximas à nossa, como em dimensões celestes, cósmicas, pode existir uma interação, mas existe uma particularidade, né? Pode existir essa particularidade que é justamente está relacionada ao caminho pela qual a alma traçou e as bagagens que ele tem de memória, de parâmetros e tudo mais, conceitos. Inclusive, eu lembro de uma questão que Jesus falava, né? Quando ele ia falar uma coisa mais profunda, ele dizia: quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça, né? Porque nem todo mundo é capaz de entender, ouvir, no caso, seria entender, né, aquilo que ele está falando. É preciso estar numa vibração que alcance, né, aquele entendimento, né? Então, é isso. Às vezes a gente fala e para muita gente pode não significar nada, pode a pessoa não alcançar, não entender, já outros captam aquilo, né? Então, a gente fala para quem puder escutar, né? A gente fala para todo mundo, mas sabe que alguns vão escutar e vão entender, outros não, né? Verdade. E às vezes a gente que pesquisa bastante, a gente começa a ter uma falsa ilusão de que existe uma massa crítica muito grande em relação às pessoas que estão entendendo esse aspecto da realidade. Mas quando a gente sai desse meio, porque, por exemplo, a gente pesquisa canais sobre expansão de consciência, experiências de quase morte, experiências transcendentes e tudo mais, então a gente começa a perder a noção
né, de que até onde está indo a massa crítica que não entende isso, sabe? Então, quando você entra numa empresa grande, por exemplo, igual relativamente grande, onde eu estou, né, no pico máximo de funcionários, tem entre 160, 180 pessoas. Você conversa com as pessoas ali, você percebe que menos que 1% entende essa linguagem. É verdade. Porque no nosso meio, né, no meio de pesquisa espiritual, muita gente é capaz de entender. Mas em outros ambientes, né, eu também sinto isso no local onde eu trabalho, né? Um ou outro é capaz de se interessar por esse tema ou entender alguma coisa, né? Outros são apegados às suas crenças, né? Um é evangélico, outro é católico, outro é espírita. E aí, quando qualquer coisa sai fora daquela doutrina que ele está acostumado, ele não, isso aí não acredito e tal, né? Aí fica naquela limitação. Para você encontrar uma pessoa de mente aberta, né? Que aceite essas conversas, né? Essa troca de forma aberta, como você diz, né? Nada do que você diz é a verdade absoluta. E nada do que você escuta também. Mas a gente pode falar tudo, a gente pode escutar tudo, trocar ideias e assim aprender, né? Aprender coisas novas. Por isso que eu estou gostando de falar com você hoje, porque você trabalha com uma área que é pouco explorada aqui no nosso canal, que é essa questão dos oráculos, né? Do reiki, do xamanismo. Então, fique à vontade para você compartilhar com a gente aí o que você acha importante comunicar para as pessoas, para agregar aí no nosso leque aí de assuntos que a gente desenvolve no canal, né? Fique à vontade para trazer aí suas informações, seus relatos. Mais uma coisinha que eu gostaria de comentar da pergunta que você me fez também, coisas que me chamam bastante atenção no canal. Eu acho interessante também quando as pessoas relatam questões relacionadas ao tempo, sabe? E essa relatividade do tempo. Né? Sim. E o que ocorre é que, às vezes, você ouve outros canais também, e as pessoas têm experiência de quase morte, relatam sobre o tempo. E uma coisa que eu acho interessante é que, muitas vezes, os físicos dizem que o tempo ele deu origem, né, é uma das 4 forças, a energia nuclear forte, a fraca, o eletromagnetismo e a gravidade, né, o tempo está imerso nisso aí. E eles dizem que tudo surgiu assim que o universo foi criado, entrou em expansão e antes disso não existia o tempo. Às vezes eu percebo que até mesmo alguns físicos, quando falam mais informalmente, eles também se sentem, como eu posso dizer, incomodados quando eles dizem que o tempo surgiu aí, sabe? E é uma intuição, é uma percepção que eu tenho em relação a isso, e pode não ser verdade, mas a impressão que eu tenho é que o tempo ele é tão antigo quanto a eternidade, sabe? Existem formas diferentes de perceber o tempo, ele passa diferente, né, para cada indivíduo. Existe um coletivo de indivíduos, né, que compartilha de um tempo relativamente igual, mas mesmo assim ainda não é igual para todo mundo. Existem coisas criadas na natureza que têm uma percepção de tempo diferente, então o tempo para uma árvore que dura 300 anos não é o tempo para mim, que dura no máximo 70, 80 anos. Né? Então, essa noção de tempo, porque quando você olha, por exemplo, para algo que foi formado, o universo foi formado, e se não existisse tempo antes disso, não existiria o start, né? Nada iniciaria esse start. Né? A mecânica quântica diz que nós temos as microcordas e as membranas que atuavam, e de repente o encontro de 2 membranas cria toda essa expansão. Mas se você olha para o conceito de microcordas e membranas, você percebe que é o conceito de algo que oscila, né? E você tem dentro do parâmetro da oscilação picos e vales, né?
Você tem todo o aspecto de algo que está atuando no tempo, entende? Né? Se alguma coisa oscilou, se alguma coisa vibrou, ela vibra em um período, né? Então você, antes da expansão do universo, você tem algo que está atuando, né? O que existiu não existia como uma foto no tecido da realidade, né? Ele existia ali e ele tinha movimento, ele atuava e o movimento foi o suficiente até mesmo para expandir esse universo, talvez muitos outros. E o conceito do tempo, eu acho que se aplicaria mais a ele. Uhum. Meu entendimento é o seguinte, é porque a confusão é justamente com os físicos. Porque o físico, ele vê o tempo na materialidade, né? Nesse universo aqui, concreto, material. E o tempo, o que é o tempo? Para mim, nesse universo aqui, é a transformação das coisas, né? Você veja, se minha mão começa daqui para cá, isso levou um tempo. Mas se não existisse mão fazendo esse movimento, não existiria tempo. Se não existisse eu falando, se não existisse eu envelhecendo, ou as coisas se transformando, os animais, o vento correndo, o sol, né, a terra fazendo seu movimento, o sol se pondo e nascendo de novo, aí não existiria tempo. Então, o tempo só passa a existir quando existe alguma coisa em transformação, em movimento. Tanto que se tudo parasse aqui, nada mais acontecesse, o tempo pararia. Porque o tempo é o movimento das coisas. É quando uma coisa está de uma forma e passa a ser de outra. Isso leva um tempo. Há muita gente que diz que o tempo está acelerando, a percepção do tempo está acelerando, mas na verdade não é o tempo, são as coisas que estão se transformando mais rápido. Então a gente tem uma percepção de como se o tempo tivesse o dia, a noite, o ano tivesse passando mais rápido, mas a gente sabe que não é, porque o relógio ele não acelera nem desacelera, ele está ali constantemente passando, o ano continua do mesmo tamanho, o dia do mesmo tamanho. Agora, a percepção do tempo é diferente, porque as coisas se transformam mais rápido. Então, antes de haver qualquer coisa, digamos, esse universo não existia coisa alguma. Certamente não existia transformação nenhuma e não existia tempo. Quando começa a primeira explosão, o tempo aqui, nessa nossa dimensão, passa a existir, porque aí começa o movimento das coisas. Só que a impressão que eu tenho é que esse universo não é o único, nem foi o primeiro, nem vai ser o último, né? É como se borbulhasse no espaço eterno universos o tempo todo, entende? Criando, desaparecendo. Esse que tem como ponto de referência o nosso é apenas um movimento. E aí os físicos acham o seguinte, né? Se o tempo só anda para frente, porque é impossível você resgatar uma coisa que já passou, um tempo que já passou. É impossível também você ir para frente no que não aconteceu ainda. Então, nesse universo aqui, realmente pode ser que você não consiga voltar no tempo nem avançar. Porém, tudo que acontece aqui, aí é que está a outra dimensão, né? No meu entendimento. Tudo que acontece aqui também fica registrado fora daqui, fica registrado numa dimensão extrafísica, né? E aí o tempo passa a ser plástico. Ele passa a ser assim, se você quer acessar alguma coisa que já aconteceu lá nesse outro plano, onde tudo fica registrado, você acessa. É como se tivesse um arquivo, você vai lá no arquivo, volta no tempo, avança no tempo, vai no futuro, volta, porque lá o tempo é plástico. É só um registro das coisas que aconteceram aqui, né? Aí a gente vai e vem. Aí, quando você tenta usar os conceitos daqui e os parâmetros daqui, lá no, digamos, onde acontece uma EQM, aí dá o conflito, porque lá o tempo, 3 minutos aqui pode ser 2 anos lá, 20 anos, um século, uma eternidade, né? E a pessoa então não fica sem entender, porque quer conciliar uma coisa com a outra, e não dá. No meu entendimento é isso. Aí eu queria saber de você, o que é que você pensa, além do que você já falou, né?
Se existem esses duas dimensões onde os tempos são diferentes. Eu acredito que ele é relativo, né? Nas dimensões, cada dimensão pode ter um tipo de tempo. Eu acho que ele é bem relativo, e às vezes ele é relativo também para seres que estão numa mesma dimensão. Dependendo até mesmo do meu nível de ansiedade, eu começo a perceber o tempo de forma diferente, e aí eu começo a não ter tempo para nada, entende? E isso influencia bastante, né, psicologicamente na nossa vida. Agora, uma coisa que é interessante também, por exemplo, igual como você falou, se não existe um ser consciente para conceituar o que é o próprio tempo e os fenômenos que acontecem no período na vida e na própria existência, então o tempo não existiria, sabe? Isso me faz lembrar um pouco de um momento de meditação, onde me veio uma percepção do que seria a própria energia. E até relacionei isso com uma coisa que o Wagner Borges disse, vamos ver se eu consigo linearizar essa ideia para passar para você. A energia, ela é um fractal. Cada energia, ela é um bloco, né, de informação, entende? Só que é uma informação que flui, né? Ela está livre à disposição para fluir, e de repente a gente capta essa energia, canaliza ela de alguma forma e dá um propósito para ela, porque ela se entrega ao propósito de fluir na coisa e ser utilizada. Porém, tudo que existe é um tipo de consciência. Só que às vezes não é uma consciência igual a nossa, com um raciocínio que pensa, sabe? Mas é uma consciência que se deixa fluir. Um simples fractal é uma consciência. Então ela percebe, ela não raciocina a coisa, como eu raciocinaria o tempo, mas ela percebe. Então ainda existe algo atuando ali, sabe? Né? E de repente esse fractal, assim como uma rocha, por exemplo, são incontáveis átomos que estão agrupados ali, de repente cria uma consciência maior que a própria rocha. Essa rocha, ela percebe o tempo diferente do nosso, ela flui com esse propósito, porque a dimensão é um cenário, é esse teatro que a gente vivencia. Cada cenário, né, cada dimensão é um teatro que a gente vivencia, porque a consciência, o propósito da vida é simplesmente viver. Muitas pessoas ficam procurando o que é o propósito da vida, né? E é muito simples, o propósito da vida é simplesmente viver, é vivenciar a experiência, né? E aí a gente está nesse cenário, onde uma parte da consciência faz o papel de árvore, a outra parte da consciência faz o papel de rocha, entende? E aí uma parte, dentro dessa somatória, cria os nossos organismos físicos, e a consciência em si passa a existir dentro do ser humano como um aglomerado de energia, mas é que o próprio todo seria a centelha divina que vitaliza tudo isso. O que acontece? Eu lembro que o Wagner Borges, ele chega a contar uma experiência onde, em projeção astral, ele é apresentado para um ser, e ele começa a conversar com esse ser, e esse ser questiona ele e fala para ele, você não compreende ainda, não raciocina isso que eu estou te passando, porque você pensa ainda. Por isso que as coisas são muito lentas, porque vocês ainda pensam. E você percebe que existem dimensões, segundo a experiência dele, existem dimensões da existência, em patamares tão elevados dimensionalmente falando, aonde o ser consciente, ele flui com aquilo que está acontecendo à sua volta, né? E as determinações que ele toma em relação àquilo que ele precisa tomar, simplesmente flui como se ele vivenciasse a experiência da vida, mas não precisa nem raciocinar em relação à coisa. Ele simplesmente flui. No macro, né, onde seriam grandes avatares, Mahashuans, Devas, né, fluem com propósito sem precisar de um raciocínio, né, tão primitivo quanto o nosso, né, e conceituar tudo, sabe? Eles simplesmente fluem, né, segundo o próprio depoimento do ser, sem pensar como nós pensamos. Você vê, por exemplo, no micro, a energia, o átomo e as partículas suplementares, eles simplesmente também seriam consciências que fluem. Mas tudo seria um fractal do todo,
né? E aí e tudo isso teria essa percepção do tempo em relação a sua própria vivência, mas muitas vezes sem precisar conceituar. A nossa dificuldade muitas vezes é a gente tentar entender, raciocinar sobre tudo, né? E conceituar e pensar. Eu acho que essa forma de viver, deixar fluir, é muito intuitiva, né? Usar muito assim mais a intuição do que a razão, né? Você vai deixando as coisas acontecerem e vai agindo de acordo com aquilo. Por exemplo, a gente faz muito isso em algumas situações específicas, né? Se você vai se alimentar, por exemplo, você simplesmente vê aquele prato e começa a comer, até que acabe aquilo ali. Você não pensa, vou comer primeiro isso aqui, comer depois aquilo, vou partir assim. Não, se você está ali comendo, está fluindo. O sexo, por exemplo, né? Você está ali numa relação sexual, você não está pensando, vou fazer isso, fazer aquilo, vou agir assim. Você simplesmente deixa fluir, né? Às vezes nem percebe o que está acontecendo. Tem gente que numa relação assim começa a um beijinho, uma carícia, quando vê a coisa evolui. Ninguém pensou sobre aquilo, porque agiu assim, intuitivamente, né? Deixando fluir. Não sei se isso seria uma metáfora, né? Não seria exatamente isso, mas uma metáfora para viver de forma deixando fluir, deixando acontecer, né? É se entregar ao processo, é igual na meditação, né? Uhum. Você se acalma calmamente o coração, tenta limpar a mente e se entrega à meditação. E aí ela flui, né? No último caso, se a pessoa não consegue focar no próprio eu, aí ele dá um foco que não seja tão turbulento, porque a nossa mente ela é tão rápida, né? Então, se você der um foco, não conseguiu limpar a mente, você dá um foco prestando atenção na respiração, deixando ela fluir, né? E aí você, junto com isso, você flui também e se entrega ao processo. Tudo na vida teria que ser assim. É verdade. Se entregar ao processo. Meditação é isso, né? É você não ter objetivos, não ter muitas técnicas, simplesmente estar, né? Ali ser. E o processo criativo também, artístico, né? Você muitas vezes deixa apenas fluir. Vai começar um quadro, não sabe o que é que vai pintar, você só sabe que está ali para pintar e começa, né? No fim sai aquilo que você nem sabe por quê. Mas isso é interessante, essa forma, né? E a dificuldade muitas vezes está em querer raciocinar tudo, planejar tudo, entender tudo, né? Pensar. Interessante. E atrapalha, né? Porque em muitos processos, até mesmo espirituais, né? Você vai vivenciar alguma coisa e começa a raciocinar. Porque eu sempre fui muito assim, sabe? E não é porque eu duvidava da coisa em si, mas é que eu perdia o meu tempo precioso tentando entender, sabe? Então, você não duvida que aquilo acontece, você não duvida que a pessoa está incorporada, você não duvida que nos processos de meditação está acontecendo, ou num processo xamânico, mas o fato de você tentar raciocinar, né, e entender o que está acontecendo, faz você ficar preso só na mente. Inclusive atrapalha, né, o processo, porque tem coisa que não dá para você entender. Por exemplo, milagre, né, o que chamam de milagre. Curas espontâneas, transformações de situações impossíveis que você, de repente, vê ela se transformar, né? Se você tentar entender, você não vai nem conseguir ver isso, né? Participar desse processo. Você tem simplesmente que se entregar, confiar, saber que é possível, mas não saber como, porque a gente não tem condições de entender. Tem que deixar mesmo acontecer e acreditar, né? É verdade. Às vezes as pessoas falam que o milagre seria uma ciência muito sofisticada, e nós tentamos interpretar tudo em relação à ciência, né? A ciência vai evoluir e tal. Às vezes eu percebo, e principalmente nesses momentos meditativos, qual é a noção que eu chego a ter disso?
é que às vezes a ciência ela tenta interpretar muita coisa e ela vai interpretar muita coisa, ela vai chegar a muitos resultados, vai entender o que é o poder da mente, sabe? Vai evoluir demais, de forma bastante exponencial. Mas existe um limite aonde ela não vai chegar aqui e vai entrar em paradoxo, entende? Porque a magia do universo, ela está muito além, sabe? E às vezes eu percebo isso até mesmo nas abordagens científicas, porque quando você olha para a velocidade da luz, por exemplo, você olha para o universo macroscópio e você analisa a velocidade da luz, você vê que atingindo a velocidade da luz, teoricamente falando, e o consenso de praticamente todos os físicos afirmam isso, que atingindo a velocidade da luz, coisas absurdas e estranhas aconteceriam. Você se projetaria no futuro, você voltaria para o passado, né? A coisa, quando você passa, né, a ver dessa forma, você percebe que existe um limite aonde a energia bariônica atua, né, que é a dimensão física atua, que quando você rompe isso, e você rompe até essa faixa de vibração com relação à própria velocidade da energia e da informação, as coisas ficam loucas, o universo para em probabilidades e incertezas, e isso parece mais magia do que ciência, né? E quando você cai para o mundo subatômico, e aí você vê também que as coisas pairam em probabilidades e incertezas, isso deixava Einstein louco, né? E os físicos da época, até mesmo entrelaçamento quântico, né? E você percebe que as coisas também param em probabilidades e incertezas, você percebe que aqui no micro, né, tanto no macro quanto no micro, as coisas parecem mais magia do que ciência. É como se a terceira dimensão e a ciência que é utilizada para interpretar ela fossem a maior ilusão que a magia já criou. Uhum. É verdade, como você diz, a ciência interpreta coisas desse mundo, dessa dimensão, dessa materialidade, né? E quando ultrapassa isso, basta você ir para o mundo subatômico, as possibilidades já são outras, né? E quando você sai do mundo subatômico e vai para o mundo extrafísico, né? Que tem várias dimensões também, as possibilidades também se transformam e se tornam incompreensíveis para a ciência, né? Como é, por exemplo, no EQM, a pessoa sai daqui e muitos relatos dizem que a pessoa faz uma viagem assim no universo, vai para galáxias distantes, em frações de segundo, está lá na outra galáxia, em mundos muito distantes desses. Ou então, digamos, aquela energia que saiu da pessoa, pensa num lugar e de repente está lá, né? Pensa no pai que está na Europa, aí vai tá lá, tá com ele. Pensa na mãe que está em outro lugar, está lá com ele. Basta pensar, chega. Quer dizer, está além do mundo material macro e micro, né? Está numa dimensão onde a limitação do tempo e do espaço não existe. Existe para essa matéria densa, mas para lá não existe. Então, o tempo e o espaço se tornam relativos, né? Se você considerar várias dimensões. E nós, seres humanos, a gente transita em várias dimensões, nós somos multidimensionais. E aí fica difícil enquadrar apenas na ciência, ou apenas numa tradição religiosa. A gente tem que transitar em todas essas dimensões e conviver com as leis de cada uma, né? Então, não pode confundir, nem limitar as coisas, né? É por isso que não existe verdade absoluta, né? O que é verdade nessa dimensão é relativo na outra, né? E à medida que você vai subindo patamares maiores, a realidade passa a não ser a mesma, né? Aí faz a gente imaginar qual é o conceito de realidade, o que seria realidade, né? E talvez essa realidade ela nem exista, entende? O que existe é o universo de probabilidades na mente do próprio Deus, né? Ele cria, né? Ele faz as coisas existirem. Ao mesmo tempo que essa força geradora sempre existiu, sempre gerou e ela é eterna, isso dá um pouquinho de peso, de realidade para uma coisa que é transitória, né? Porque sempre aconteceu, sempre os universos foram criados
né, se dissolveram no todo e outros estão sendo criados de forma bastante simultânea, né? Mas o que a gente chama de realidade seriam as construções dimensionais que o todo criou, né, para manifestar aquilo do seu bem-querer, né? E tudo seria o próprio Deus. Às vezes algumas pessoas falam, mas não é muita pretensão dizer que nós somos Deus? Eu acho que a forma com que a gente encara isso é que deixa o negócio, né, meio com cara de pretensão, porque na verdade a frase tinha que ser mudada. Nós não somos Deus. Deus é cada um de nós. Isso, né? Ele é. Né? Por isso que os antigos já diziam, eu sou. Né? Eu sou a rocha, eu sou o homem, eu sou a árvore, eu sou. Por isso que às vezes... Sim. Por isso que às vezes nós nos deparamos com fenômenos incompreensíveis, né? E nós somos multidimensionais, e ao mesmo tempo que você pensa alguém no plano astral, você já está lá no outro lugar, porque tudo é Deus, tudo acontece nele, né? Então é como se eu tenho uma mesa aqui e o Juliano está desse lado da mesa e de repente ele sumisse daqui e aparecesse lá. É Deus, né? Deus é a própria mesa e ele é a manifestação. Então, se ele quiser abaixar aqui e levantar aqui, ele levanta, né? Tudo está acontecendo nele, entende? A gente tem essa noção de distância, né, e tudo mais, mas se tudo é Deus e ele atua... A nossa mente nos confunde, né? Quando a gente pensa em Deus, a gente pensa logo num ser separado. E aí, se você diz eu sou Deus, aí você pensa, a pessoa que está escutando, pensa que você quer se colocar no lugar daquele Deus, que é o Senhor de tudo. Mas todas as duas concepções estão equivocadas, né? Porque, como você disse, Deus, só Deus existe, mais nada. Então, eu não posso ser Deus sozinho, separado das coisas. Então, eu não estou me engrandecendo quando eu digo eu sou Deus, porque eu não estou me colocando como um ser separado, Senhor de todas as coisas, não. Eu estou apenas me colocando como parte daquele que existe, só ele existe. E se só ele existe, eu sou ele também, né? Agora, não pode resumir Deus numa criatura, né? Tudo é parte de Deus e ele não está em parte alguma, assim, se você disser onde está Deus, ele não está em lugar nenhum separado. Então, o que nos confunde é a ideia religiosa de que Deus criou todas as coisas, quando, na verdade, todas as coisas são Deus. E ninguém criou nada. Verdade. Você falou uma coisa interessante num vídeo que eu assisti também, não sei se foi essa semana mesmo, onde você disse que não há como não ver Deus, né, porque Ele é tudo, entende? Não há como não ver. Então, não tem como não ver Ele, né? A manifestação, por isso que a própria Bíblia já falava, os céus manifestam a glória do Senhor, firmamento as obras das suas mãos, né? E, ao mesmo tempo, nós não vamos chegar a ver ele com uma forma conceitual que a gente imagina. O homem nunca vai ver Deus, porque ele se manifesta nas criações, né? Se você, por exemplo, sai do plano astral, não é num plano físico, do plano astral, vai para um plano de seres de completa luz, você não vai ver Deus ali, você vai ver uma manifestação dele. E cada vez que você galgar patamares maiores, você não vai ver Deus, você vai ver uma manifestação dele. Porque ele está presente nas criaturas e no cenário criado, né? Para ver Deus, só existe uma forma de vê-lo e é olhando para dentro. Deus não está do lado de fora, do lado de fora é como ele se manifesta. Ele está dentro da coisa. Então, se eu olho para um ser de luz, um anjo, eu não estou vendo Deus, Deus está ali dentro, entende? Ele sempre vai estar lá dentro, né? E a forma do ser é a forma com que ele se manifesta, quer seja um ser divino ou simplesmente uma planta. Exatamente. A pessoa tem uma EQM, aí vê uma grande luz, e depois vê outra luz maior ainda, né? Uma consciência de amor, de paz, de poder. Esse é Deus. Eu vi Deus, né? Mas, na verdade, ele não pode achar que aquilo que ele viu é Deus. Aquilo é uma manifestação de Deus, por maior que seja, né?
é uma manifestação de Deus. E por menor que seja também, a coisa mais simples, mais humilde que possa existir é uma manifestação de Deus. Quando a gente chega nessa concepção, aí é como dizia Jesus, se resume toda a lei e todos os profetas, né? Você não precisa mais de conselhos, digamos, de mandamentos, de regras, porque você já compreende que tudo é Deus. Então, não matar, não roubar, não desejar a mulher do próximo, não os 10 mandamentos, eu nem sei todos decorados assim, né? Mas você não precisa mais desses mandamentos, porque você já compreende que o outro é você. E aí Jesus dizia, basta que você só faça ao outro o que você gostaria que fizessem a você. Isso resume tudo. Então não precisa detalhar 10 mandamentos, 15, 20, 30, seja lá quantos forem, né? Porque essa concepção do Deus como sendo todas as coisas. Agora, muitas vezes as pessoas entram em choque porque diz, tá, Deus é todas as coisas. Então ele é mal também, né? Ele é maldade, ele é também demônios, tudo. Não existe, se Deus é tudo, ele é tudo isso. Aí fica difícil para algumas pessoas entenderem que ele também é isso. São aspectos de Deus que se manifestam Verdade. em determinadas situações, né? Verdade. E a vibração que você se colocar, você vivencia, né, determinada experiência. Você fala bastante sobre as histórias da Índia, né? Isso me lembra por exemplo, aquela batalha de Rama, né? Ele vai salvar Sita, e aí ele luta contra um demônio que era Ravana. Uhum. E eu acho interessante, Ravana sabe que ia perder a guerra, né? E ele deixa uma carta testamento. Você lembra dessa carta? No final, Não, depois que ele morre, alguém leva a carta. Eu conheço pouca coisa sobre Rama, né? Sei, assim, que eu já li um livro, né, sobre a vida, né, a história de Rama, mas esses detalhes, assim, eu não sei, não conheço. Pode contar pra gente. O que eu acho legal é que depois de um grande confronto, a batalha épica, né, onde acontecem muitas coisas e é de uma simbologia tremenda cada uma delas, aí no final, quando Ravana perde e alguém leva a carta que ele tinha escrito antes do confronto, a carta, eu não vou conseguir sintetizar o que tinha na carta, ele tinha aprisionado a esposa de Rama, e não vai dar para sintetizar, mas eu vou tentar pôr nas minhas palavras. Na carta ele descreve assim, você é Deus, Rama, e não sabe. Né? Eu sei quem você é, mas você se manifestou e não se lembra. Agora, eu trouxe Sita para mim, para fazer você vir e entrar em confronto comigo. Porque de qual outra forma que eu faria para voltar de novo para si? Sabe, para voltar para você, para o seu âmago, para o seu seio, para me fundir ao todo, ele estava querendo dizer. De qual outra forma? Nessa batalha eu sucumbo e retorno para ti. Você é Deus e não sabe, entende? Então é mais ou menos essa síntese que ele faz e o autor escreve já há centenas de anos atrás. É uma ideia muito interessante do que é Deus, né, cada um de nós, e o patamar que Rama estava em relação como centelha divina, a dimensão que ele acessava como um ser de luz, ele é apenas uma representação fractal de tudo aquilo aqui, mas Ravana já havia percebido isso. Você falou agora na Índia, e quando eu olho para você, a sua aparência lembra um indiano, né? Por exemplo, aquele Yogananda, eu já li aquele livro, Autobiografia de um Yogi, você lembra um pouco Yogananda, cabelos grandes, negros, né? Pele morena, olhos pretos, lembra um pouquinho, a sua calma, a sua energia muito serena, né? Lembra um pouco.
no indiano. Gratidão. Uhum. Eu acho que a sua vida de meditação e de também libertação, né, da mente traz essa energia que você apresenta aí de serenidade. Gratidão. E eu vim de igreja evangélica. Acho que todos nós passamos por certas religiões, né? Eu comecei pela católica também. Então, eu gostava bastante dos cultos evangélicos. Quando eu era criança, gostava de abrir a Bíblia e tentar explicar lá na frente o que eu ouvia, né? Depois me tornei músico, o pessoal me chamava de pastorzinho, aí eu me tornei músico, aí saiu esse arquétipo de quem trazia a mensagem e começou a quem tocava. E aí a gente tocou muito tempo em igreja evangélica. Quando eu vim para o universo espiritualista, a coisa começou a mudar bastante, né? Porque geralmente essas pessoas, mesmo na igreja, eles são meio revolucionários, não aceitam tudo, né? Pensam um pouquinho fora da caixa. Aí foi que eu fui encontrar todas as conexões que me faltavam, né? Aí eu perdi completamente o preconceito de todas as religiões, entende? De tudo. Pois é. Você canta ou toca? Ou faz as duas coisas? Cantar eu canto bem pouco, cara, sabe? Eu mais toco, né? Eu gosto de tocar. Eu tocava guitarra nas bandas, né? Toco um pouquinho de teclado também, contrabaixo, violão. A minha área mesmo era guitarra. E cantar eu canto mediano, né? Dá pra, se eu cantasse bem, eu acho que aí eu teria mais vontade de tirar tudo que eu visse pela frente, sabe? Porque eu não tenho dificuldade em tocar, né? O que eu ouço, eu toco, né? Conheço bastante de improviso, de guitarra e tudo mais. Mas se eu tivesse um timbre de voz bom, aí me animaria um pouco. Pois é, eu acho muito interessante a música. Aqui em casa tem um... E no mundo xamânico a gente canta mais músicas de rezo. Músicas de rezo, né? São canções mais simples, sabe? Coisas mais serenas, sem bastante levada xamânica e tudo mais. Não sei se você já ouviu alguns cantores dessas músicas espiritualistas, como Rica Silva, a Lady Maria. Não. Eu vou até anotar aqui. Rita Silvia ou Silva? Rica Silva. Silva. Rita, é? Rica. Ah, Rica. Rica Silva. E Lady? Ale de Maria. Ale de Maria? Dá para começar por aí, você vai começar a entender do que eu estou falando. Pois é, eu sei que a música, ela transforma a nossa vibração, né? Nos transforma mesmo a nossa... Ela contamina, né, a gente e muda a nossa vibração. Então, já teve relato no meu canal, por exemplo, não sei se você já viu que uma moça fala de uma experiência que teve com um cantor lá do Oriente, e até o nome dele eu esqueci. Dimash. Dimash, exatamente. É interessante a história dela, porque ela diz assim: eu comecei a escutar as músicas de Dimash como se ele estivesse cantando dentro da minha cabeça, né? E durante muito tempo eu acordava e aquelas músicas tocavam dentro de mim. Teve até música que eu achei que não era dele. Eu digo, não, agora está errado, essa música não é dele. Depois ela viu que ele cantava aquela música. Depois de um bom período de ela escutando as músicas dele, aconteceu uma experiência com ele, né, noutra dimensão. É como se ela tivesse entrelaçado com a outra dimensão, onde ela encontrou ele e trocou informações e tal. E aí eu entendi que aquele período todo que ela passou escutando as músicas foi um período em que ela precisou entrar numa vibração necessária para poder acessar aquela dimensão. E essas músicas não aconteceram à toa. Inclusive, quando aconteceu essa entrelaçamento aí das dimensões, ela ainda estava um pouco fora da energia de lá, e ele segurou na mão dela
para ela entrar naquela vibração e se acalmar, para poder haver uma comunicação, né? Então, eu percebi a partir daí que a música, comecei a conectar com outras coisas, né? Que uma música, por exemplo, para meditação, ele leva para uma vibração, né, coerente, né, com aquela necessidade que tem ali na meditação. Uma música digamos, xamânica, né, aquele ritmo de tambores repetitivos, né, também deixa você numa vibração onde você pode participar daqueles rituais. Então, a música, ela tem esse poder de penetrar na nossa dimensão energética e mudar a nossa vibração e nos preparar para determinadas experiências ou nos afastar dessas experiências se a música for para um outro lado, né? Interessante isso. A arte, de modo geral, faz isso com a gente, né? Tem música demais que eu ouço, que eu percebo que se você se entrega ao processo, aquilo é de despertar a Kundalini, sabe? Né? É incrível, incrível. E essa experiência que ela teve de ir para outra dimensão, né, e ser amparada por ele ali, é mais ou menos assim que eu percebo, sabe? Porque é o poder da fractalidade, né? Então, a teosofia fala que Deus seria 137, essência, trílogo e manifestação, exceto por evolução. E aí, esse exceto por evolução é exponencial, né? E chega ao ponto de se tornar seres cósmicos e vai se fractalizando. E aí, cada indivíduo que está aqui no planeta Terra, ele está ligado a um ser desse, né? A essência dele é cósmica, é divina, né? E é como se... É mais ou menos como quando eu estava uma vez num ritual, a minha primeira experiência no xamanismo, e eu olhei o padrinho sentado do lado, assim, um homem grande, forte, e eu ainda pensei, dá bastante segurança, esse camarada sentado aí, pelo menos me traz bastante segurança. Aí veio aquela intuição, sabe, quase como uma voz falando dentro da sua mente, o que você está vendo é só um pé dele na terceira dimensão, entende? E é mais ou menos isso, né, que nós estamos ligados a seres muito grandes, somos fractais desse ser, vivendo experiências aqui, sabe? Então, de repente, a gente estava falando sobre Deus, né, e como seria ver Deus, e na verdade, essa volta para a essência, muitas vezes, você estaria concluindo suas experiências e voltando para um ser cósmico, que ainda é um fractal do todo, entende? E esse ser cósmico estaria ligado a outro ser cósmico, né, de proporções ainda maiores, entende? Só que essa experiência de individualidade, ela transita a se perder de vista pelas experiências, né? E as coisas têm um parâmetro eterno, então não se sabe até quando, né, as pessoas viverão experiências apenas evoluindo dentro de si, né? Teosoficamente falando, cada um dos seres que são fractais se tornarão em tese grandes Mahashvanas também, que um dia se fractalizarão, né? E você vê uma certa percepção disso, por exemplo, quando você analisa a apometria, e você vê todas as subpersonalidades, múltiplas personalidades, personalidades ego, tudo dentro do indivíduo, e parecem estar vivendo ali, né? E se essas memórias do passado criam vida dentro de você, até te influenciam, muitas vezes nós pensamos que é um obsessor, e é uma experiência sua do século XVI que está entrando em conflito com você, e o mestre em apometria vai conversar com ela, né? E ela dá bronca no ser de agora, mas isso acontece por causa disso, sabe? Não é um obsessor e não é um mentor, é uma personalidade lá de trás, entende? E se esse ser aqui, se essa mente cresce ao ponto de se tornar um grau a mais, né, nessa hierarquia que a gente vê exposta, né, e todos esses seres que estão dentro sobem com ele, entende? Até onde se expande o poder da fractalidade e até onde esses mundos, né, se propagariam, né, e de repente esses seres criados, outros que criaríamos dentro de nós também,
né, não entrariam no mesmo processo, né? Exato. Mas nessa ideia de voltar ao todo, eu acho que se um dia nós chegássemos a um limite muito alto de fusão com o fractal que nos alimenta, seria como se, por exemplo, abandonasse o ego por completo, ao ponto de perder a noção de quem você é e se lembrar de quem realmente aquele outro fractal é, sabe? Seria ele se lembrando de quem ele é, já não é mais o Juliano que está entrando ali, é ele se lembrando de quem ele é, sabe? Uhum. E muitas vezes você pode fazer parte desse mesmo fractal e eu. E nessa fusão, você seria ele se lembrando de quem ele é, e eu seria ele se lembrando de quem ele é ao mesmo tempo, sabe? Ou seja, nada se perde, entende? É verdade. Pensando dessa forma, né, a gente se torna muito Eu preciso maior sempre lembrar que eu não carrego a verdade absoluta. Sim, isso aí são impressões que a gente pode traduzir aqui em palavras, né? Mas, claro, são impressões que você tem hoje, amanhã pode estar com outra, surgiu uma nova ideia, você entende melhor aquilo, mas a gente está expressando aqui o que a gente percebe, não é nenhuma verdade. A gente não está pregando nada, nenhuma verdade absoluta. Estamos trocando experiências, trocando ideias, insights, né? E tudo isso é movimento também. O que a gente está pensando hoje, amanhã pode ser diferente. Coisas que a gente nem pensava, de repente, brotam na mente, né? E essa questão do tempo mesmo, quando eu falei para você, eu não tinha pensado ainda como distinguir o tempo material do tempo transcendental. Quando você, fora do corpo, você volta para vivências de vidas passadas, ou vai ao futuro e vê o que vai acontecer. Como isso é possível, né? Mas é porque são dimensões diferentes, mas entrelaçadas. E a gente transita em todas elas. Então isso aí, de repente, se formou um pouco na minha mente agora, conversando com você, né? Agora, uma coisa, né, que eu sei que você trabalha com a linguagem de Deus, a comunicação divina. Ela é tão múltipla e tão diversa e tão expansiva quanto o próprio Deus, né? Então, quando você usa o tarô, por exemplo, eu acho que é interessante a gente falar sobre isso. O tarô é uma linguagem, né, que você estabelece ali através daquelas imagens. Muita gente fala no silêncio de Deus. Outros dizem, Deus, eu não escuto Deus. Eu queria entender Deus. Mas acontece que, assim como eu disse a você, eu não posso deixar de ver Deus, porque Deus está em tudo. Eu também não posso deixar de escutar Deus, porque Deus fala através de tudo. Ele não fala só através de uma voz no nosso ouvido, né? Ele fala através de tudo. Todos os fenômenos falam, tudo que a gente vê, tudo que a gente sente. Não é só... É por todos os sentidos, né? Nosso corpo está limitado aos 5 sentidos. Ele fala através dos 5 sentidos. Ele fala através dos sonhos, das imagens que vêm à nossa mente, intuições. E eu acho que esses oráculos, assim como é o caso do tarô, é apenas uma forma que você estabelece. Alguém criou aquelas cartas, e essas cartas é uma possibilidade de comunicação com Deus, né? Se aparecer tal carta, quer dizer tal coisa. Se aparecer tal outra carta, quer dizer tal coisa. Quando você estabelece isso, Deus fala através daquelas cartas. Ele fala através dos búzios, ele fala através até antigamente, né, os antigos italianos, né, antes mesmo do Império Romano, existiam alguns sacerdotes que liam através do fígado das aves. Ele pegava a ave, abria o fígado, e aquele fígado, cada um tinha um desenho diferente. Ele entendia, então, através daqueles sinais que ele mesmo estabeleceu, aqueles códigos, e ele entendia
o que é que Deus queria dizer. Às vezes o movimento das aves no céu, a primeira ave que passa, se é uma, se é duas, se é três, aquilo tem uma linguagem e Deus fala através daquilo. Então, todos esses oráculos, inclusive a Bíblia, né, os evangélicos, os católicos têm costume de abrir a Bíblia, aquilo que caía ali que Deus falou para ele, né? Então, eu entendo que todos esses oráculos, que você, ainda mais o que você quiser inventar, vai funcionar, porque Deus fala através de tudo. E eu queria a sua opinião sobre isso, e eu sei também que você queria mostrar umas imagens, falar sobre umas experiências aí que você teve com tarô, e a gente pode mostrar aqui, se você quiser, você pode enviar, você já até enviou 2 imagens para mim, né? Uhum. E eu posso apresentar legal você elas. ter falado. Beleza. Mas diga aí. Achei legal você ter falado sobre esse negócio de inventar alguma coisa, né? Eu acho que se a pessoa pegar, por exemplo, ao invés de cartas, ele catar folhas, entende? E escrever desenhos nas folhas, ou folhas com formato diferente, e cada uma delas tiver uma representação psicocognitiva para ele perguntar para o universo vai responder, né? Sim. Sobre o sonho também, eu percebo que às vezes tem coisas que são bastante literal, né? A informação é bastante direta, e tem coisas que precisam ser interpretadas, né? Como a própria Bíblia fala sobre os sonhos que Daniel interpretava, né? E eu lembro que esses dias eu tive um sonho, deve ter, acho que, esses dias não, deve ter uns 6 meses mais ou menos. Eu tive um sonho que um amigo meu, um senhor já, né? Eu estava numa casa com ele, num lugar, e de repente ele introduziu, vem cá, eu preciso fazer um negócio com você. Ele enfiou um catéter no meu braço, e essa mangueirinha veio subindo, passou para o ombro, eu senti ela andando dentro de mim, sabe? Veio para o peito direito, aí veio e entrou no coração, aqui no peito, né? E ficou aqui. Ele falou, espera um pouquinho. E aí ele saiu e não voltava mais. E eu pensando, poxa, mas cadê ele? Eu vou ficar com isso aqui? Ele foi para onde? Aí eu acordei. Aí beleza. Fui trabalhar, voltei, quando eu cheguei, passou acho que uns 5 minutos, a minha esposa falou, ó, ligaram aqui para você socorrer o Francisco, que ele está infartando. Aí eu corri com o carro lá, pegamos ele, levei para a UPA, né? Ficamos lá um tempo. O médico falou para ele assim, se seu amigo não tivesse te trazido aqui, você estava morto agora. Mas no meu sonho, ele estava introduzindo um catéter em mim. Entende? No outro dia eu tive que socorrer ele, levar para o UPA, para fazer todo esse procedimento também, né? Inclusive introduzir o catéter no coração dele e tudo mais. Pois é, isso aí o universo lhe avisou com antecedência o que ia acontecer. Você não entendeu porque só entendeu depois que aconteceu, né? A gente não entende antes. E certamente não entende porque não é para entender mesmo, né? Não sei. Mas sem dúvida que foi uma comunicação, né? Antecipando o que é que ia acontecer. Mas fale aí sobre o tarô, né? Você trabalha com tarô, você disse que descobriu algo inédito. Eu acho legal, talvez alguns tarólogos mais versados do que eu poderão trabalhar mais nessa ideia. Às vezes a gente está analisando isso e aparece tanta informação na mente, sabe? Dá vontade até de escrever um livro. Só sobre essa análise, né? O negócio é criar coragem, investir tempo e dinheiro, né? Eu gosto de escrever. Quando eu comecei a escrever, eu fiquei imaginando, mesmo se eu não tiver dinheiro, eu vou escrever até o final da minha vida, sabe? E aí eu escrevi 2 livros, não tive dinheiro para publicar, ficou arquivado. Aí eu desanimei, eu pensei que eu tinha coragem e entusiasmo para continuar escrevendo, né? Mesmo se eu não botasse isso para frente, mas não, aí eu já desanimei, está arquivado, deixa lá arquivado, e aí você vai abaixando um pouco o fogo até criar coragem para publicar, para depois voltar a escrever, né? Mas é isso aí. Mas na época, tá certo que um dos livros, por exemplo, se fosse para mim
publicar ele hoje, eu ia mexer bastante, né, que fala sobre a análise da oração do Pai Nosso. Aí deu um livrinho de 70 páginas, né? Mas se fosse para publicar hoje, eu ia dar mais uma mexida nele, porque eu escrevi ele mais para crentes, né? Tinha pouca pincelada saindo para o ramo, né, mais expansivo da espiritualidade. E na época eu escrevi mais e puxando um pouco para eles, para as pessoas entenderem, é um nível, né? Não é para crente, mas é para nível, para esse nível, né, de católicos e evangélicos, começar a expandir um pouquinho a mente. Mas hoje eu não consigo ler, sabe? Não consigo ler ele quando eu vejo conceitos que você precisa, sabe, ressignificar para entender para a nossa própria visão, sabe? E o outro foi um romance, O Portador do Segredo, onde esse é mais legal, é mais universal, né? A ideia dele tem conceitos espirituais também, mas é uma história de vida que me emocionava bastante quando estava escrevendo, e é uma coisa que às vezes eu não conseguia nem ler para outra pessoa ouvir, porque eu me emocionava demais. Mas é baseado em fatos reais ou é totalmente fictício? Não, é totalmente fictício. É aquela coisa, você está escrevendo, vem uma ideia na mente, né? Não sei se é intuição, não é? Porque às vezes você passa um tempo sem escrever e de repente você para na frente do computador para escrever e não dá tempo, porque a informação é muito rápida e você está escrevendo e chorando, sabe? Então acontecia muito isso, sabe? Eu me emocionava bastante com o personagem, né? Que é alguém que... O personagem, ele tem poucos flashes da vida passada com a sua família sanguínea, né? Bastante conflitos na família, ele, o irmão, o pai e a mãe, e é a lembrança que ele tem disso. E depois de um certo período, ele não tem mais recordação e ele só lembra que ele foi recolhido debaixo de um viaduto por uma senhora que tinha perdido o filho recentemente e adotou ele como filho e de forma extraoficial criou e nessa altura do livro agora ele já é alguém que venceu na vida dos negócios como vendedor de uma loja de colchões e vira palestrante e começa a dar palestras de estratégias de venda, e a batalha dele é em procurar a família sanguínea e o irmão, se eles ainda estiverem vivos. Interessante. Eu perguntei a você, é uma história fictícia ou baseada em fatos reais? É uma pergunta bem limitada, né? Porque o que é a realidade? O que é fictício, né? Se você criou um personagem, se ele tem uma história, se ele tem uma experiência, está ali escrita no livro, ele existe, né? Na sua mente. E vai passar a existir na mente de quem lê o livro. Então, é uma outra forma de existência, né? Não deixa de ser uma forma de existência. E as pessoas vão aprender alguma coisa com a história dele, ele passa a interagir nesse mundo. Então, ele existe, né? Mesmo que nunca tenha materialmente sido encarnado, mas na sua mente tudo aquilo é real. Tanto que você se emociona com ele. É verdade. Então, o que a gente imagina não quer dizer que não exista. Existe na nossa imaginação. Verdade. E nós estamos na mente do todo, né? Então isso está, e nós somos uma partição na mente dele, então isso está acontecendo dentro da mente dele também, né? É interessante, porque, tipo assim, uma analogia que eu gosto de fazer, né? O que seria a realidade? Às vezes você olha um médium clarividente e ele vê alguma coisa acontecendo no plano espiritual, ele vê um espírito, ele vê uma fada, um gnomo, e não, aquilo é real porque ele é clarividente, ele está vendo. Mas o louco viu uma fada, viu um duende, sabe? Isso é real, entende? O que acontece? Mas se tudo é Deus, entende? Deus é o próprio louco, né? E Deus é a própria energia que dá vida ao cérebro e à mente, percebe? Então, se a energia é o próprio Deus, e o louco criou aquilo na tela mental, até para projeção para fora dela, através dessa energia que é divina, é cósmica, e é o próprio Deus, entende? Então isso significa que aquilo que o louco está vendo, entende?
o louco olhando para um gnomo, aquele gnomo é o próprio Deus olhando para o louco de volta. Percebe? Porque tudo é ele. O louco não criou uma ilusão do nada. Ele usou energia. Ele usou a própria fonte geradora, entende? E a fonte geradora e cada fractal de energia é o próprio Deus, entende? Então é Deus olhando para o louco. Sabe-se lá por quê? O louco tem que vivenciar essa experiência, entende? E Deus fala com ele, trata com ele, ele vivencia essa experiência através da própria loucura. Para ele é real. Pode não significar nada para a gente, pode não servir para você, mas serve para ele de alguma forma, né? Como você disse, sabe-se lá por quê, ele tem que viver aquela experiência, né? Então, tudo é real e tudo é ilusão ao mesmo tempo. Porque o que é real para mim pode ser loucura para outros, né? O que é loucura para uns pode ser real para outros. Então, a gente não deve julgar, né, as coisas como real ou irreal, porque quando a gente faz isso, a gente está se baseando em uma determinada realidade, que a gente chama de realidade, para comparar com a outra. Mas tudo é ilusão e tudo é real. Depende do ponto de vista, né? Pronto. Fique à vontade, então. Você vai me dizendo o que é para mostrar, que eu vou enfocando aqui. A princípio, o que acontece? As pessoas, quando elas vão falar sobre os arcanos maiores, trazer um curso sobre ele, porque os arcanos maiores, ele conta uma coisa que as pessoas chamam de a jornada do herói. Esta é a parte 1. Assista também a parte 2.